Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor Sérgio Barros, mais uma vez. Desculpa as pessoas que me alertaram sobre gravar dirigindo e até questão de multa, mas vocês podem perceber que eu fico bastante atento ao trânsito, evito ficar olhando para a câmera, né? E eu até ia gravar esse vídeo mais tarde em casa, sossegado, mas eu não pude deixar passar. Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender que nós vivemos um descompasso gigantesco entre os nossos governantes, o nosso sistema político e a própria população. Se eu não me engano, acho que foi em 2006, alguma coisa assim, o próprio PT, ou o governo federal na época, contratou uma pesquisa sobre o perfil da população brasileira. E para o espanto deles, não para o espanto nosso, deu que mais de 70% da população era conservadora. Na verdade, eles já sabiam disso. O que eles queriam era uma constatação científica para buscar meios de quebrar isso. E durante muito tempo, e com essa prática, eles até conseguiram. Sendo assistencialista, né? Com bolsas, não sei lá o que eu sou totalmente contra, tá? E por conta disso, tentaram, né? Quebrar a estrutura popular da população em prol de uma hegemonia governamental. Não deu certo. Tanto é que agora o Brasil elegeu um conservador. Cansou, né? E era um descompasso muito grande, um governo socialista com uma população conservadora. E nós vivíamos, né, tempos áureos assim da mídia, com um padrão midiático respeitando as classes populares. Como, por exemplo, nós tínhamos inúmeros programas de TV que na parte da manhã passava desenho. E até hoje, no SBT, o SBT ainda é bastante tradicional. Tínhamos a extinta TV Manchete, que passava desenhos no final da tarde, quando a molecada chegava da escola. Eu era um desses que assistia. E aí começa a fase da Lacrolândia, né? Mas o perfil conservador da população pode ser muito esclarecido naquele escrito do pai do conservadorismo, Edmund Burke. Pesquisem os livros dele, leiam. É absurdo, é uma base de conhecimento absurdo. Edmund Burke dizia que o ser humano possuía etapas de natureza natural dele, etapas de naturalidade, né? Etapas da sua natureza. E a primeira delas, onde se nota e se classifica o conservador, é pelo amor, a compaixão, a generosidade, a caridade, tá? Então, tudo que subvertia isso nada mais era do que traços de subversão da ordem. E aí viriam a segunda natureza e por aí vai. Sendo o Brasil uma população prioritariamente conservadora, não faz sentido que o sustentáculo de informação das classes adulta e infantil fosse opositor a isso. E a Globo, desde o falecimento do Roberto Marinho, desde uma política de sustentação pelo governo, com verba publicitária, tudo, simplesmente se acomodou na ideia socialista do governo e começou a fase da Lacrolândia. O primeiro que caiu foi o Video Show. E agora caiu e vai cair o da nossa Lacrolátima Bernardes, né?
que tem o seu namorado, que é deputado federal, que acho que ele pode mudar o nome do registro dele, porque com ela só tem feito besteira, só tem conseguido receber crítica, que agora hoje em dia eles não tem nem mais nome próprio, ele só é chamado de o namorado da Fátima Bernardes. E por conta disso resolvi fazer esse vídeo. Tem muita gente que está criticando, falando, ela trazia temas importantes. Ela trabalhava um sistema de tensão dos assuntos, tá? Como que eu posso explicar? Ela trazia um assunto geral, que era de consentimento de todos. Depois ela trazia que havia uma certa divisão, depois um de muita divisão, depois um de subversão. E tratava todos os assuntos como naturais. Vamos dar um exemplo? Desses que eram absurdos e eles tratavam como naturais, quando houve a exposição do Man, aquela exposição do homem nu, que reportado perigo à frente da Fátima Bernardes tratou como normal. E nós todos sabemos que não é normal. Eu já assisti peças de teatro com nu artístico e foi fantástico, e tava lá, classificação, faixa etária, 18 anos. Não é o problema o nu, o problema é pra quem é esse nu, né? E aí aparece aquela senhorinha criticando, né? Vocês podem procurar o vídeo na internet e vocês vão ver que tem muito mais dislike do que like. Depois é aquela menina com aquele cabelo enorme, ridículo, não pelo tipo de cabelo dela, mas pelo penteado exagerado, que eles falaram que ela estava sofrendo preconceito, que é uma sociedade opressora, não sei o quê. Ué, se a Globo tá tão preocupada, por que não pôs ela de âncora de jornal com aquele cabelo apresentando, então? A Maju Coutinho, que é a repórter da Globo, negra, linda, por sinal, ela tem uma estética totalmente valorizada ao aspecto da população negra e nada exagerado. Se a Globo estava defendendo aquela moça, por que não pôs ela de âncora, então? Se não tinha nada errado ali, certo? Depois, prosseguindo a Lacrolândia, né? Vem teve várias outras, mas aí vem a Kéfera, que foi completamente hostilizada ao ser extremamente estúpida, aplicar o seu woman's explaining naquele rapaz que foi convidado a falar. Ele não pediu para falar, ele foi convidado para falar, né? E ao ser convidado foi humilhado em rede nacional, e a Kéfera foi igualmente humilhada, né? Inclusive ela lançou um filme recentemente, que eu li as críticas do filme. As críticas foram até razoáveis comparado aos outros dois filmes, só que ela foi tão ordinária no tratamento com aquele jovem em rede nacional, que este filme dela, mesmo sendo o melhor que ela já fez, foi o mais hostilizado, o mais boicotado pela população. E hoje me deparo com a notícia que o encontro com Lacrolatima Bernardes vai ser encerrado porque não tem audiência. Inclusive, para vocês terem ideia, tanto não tem audiência que ele perde na audiência para o Tom e Jerry, que é um desenho que foi feito há mais de 40 anos atrás. Podem falar que é uma sociedade opressora, não sei o que. Agora, subverter a ordem da natureza da sociedade, isso sim é subversão. Uma sugestão para a Globo: volte a ser conservadora, passe programas infantis durante a manhã. A gente não passa porque aqueles desenhos como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco são violentos. Peraí, violentos? Tem lutas lá? Tem. Mas por que eles lutam? Como eles ficam tão bons para lutar daquele jeito? Qual o motivo pelo qual eles lutam? Essa mentalidade trabalhada nos desenhos, eles não são capazes de enxergar. Mas a estratégia
do marxismo cultural, de implantar a mentalidade socialista nas áreas de humanas, na mídia, eles são capazes. Então, muito bem feito para a Rede Globo, dá para perceber claramente que eles estão completamente perdidos, não tem programação para passar, estão repetindo A Grande Família, estão passando 2 Vale a Pena Ver de novo. Hoje, o que dá um pouco de audiência à Rede Globo é Faustão, que também está com os dias contados, perdendo muita audiência. Futebol, dá bastante audiência. Fantástico, à noite. O que mais? Poxa, é mesmo. Acabou, não tem mais, né? Então o que eu percebo é que a Globo está completamente perdida na sua programação, tá? Completamente perdida. E ainda mais porque esse ano vai reduzir muito a verba publicitária deles, o que vai sobrar? Nada. Então, uma sugestão à Rede Globo: volte com a pauta conservadora. Coloque desenhos infantis de ação para as crianças, Power Rangers. E pensar que a Globo já teve TV Globinho, TV Colosso, né? Que eram programas típicos, clássicos, que todo mundo assistia. Eu assisti, minha irmã assistiu, meus amigos de escola assistiam. Até que nesses dias atrás, eu conversando com uma amiga minha, que não é nenhuma pessoa culta, não é nenhuma pessoa informada, uma pessoa inclusive até um pouco ingênua, eu estava falando sobre TV, né? Que ela falou: eu não assisto, trabalho muito. Quando eu fico em casa eu assisto um pouco. Aí eu mudando o canal, mudei canal assim, ela olhou e falou: poxa, esse programa da Fátima Bernardes eu não gosto. Aí eu fiquei curioso, eu perguntei: por que você não gosta? É porque fala de algumas coisas importantes, às vezes, mas depois traz alguns assuntos do qual eu não concordo e eles querem empurrar a goela abaixo, que é exatamente aquela oscilação. Eles trazem um assunto de unanimidade, que todo mundo concorda, depois eles trazem um assunto com média relevância, né? Pouca relevância, média relevância, depois eles colocam o choque subversivo, tá? Reportado perigo à frente. Que perigo que tem à frente aí? Ah, não tem. O Waze tá desatualizado. Então, bem feito a Rede Globo, que está agora apanhando em cima dos próprios propósitos. Não existe nada que dure para sempre, nada. E a Rede Globo é mais uma dessas coisas que a gente com certeza pode afirmar que não dura para sempre. Graças a Deus. Pode durar sim, muito mais tempo. Voltem com uma programação, voltem com uma elaboração, com uma pauta jornalística imparcial e conservadora, assim como é a população brasileira. Abraço a todos, até o próximo vídeo.